Olá, gente. Boa noite. Vamos aguardar o pessoal se juntar ao grupo. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Felicidade essa noite. Estar aqui com vocês realizando mais um papo adotivo. É uma noite especial, né? Aqui terça-feira. A gente tenta retomar esse papo adotivo aqui nessa rede social do GA de Recife. Na semana passada, quem nos acompanha participou do nosso debate, né? Um primeiro debate que a gente tentou fazer uma experimentação, né? No Facebook do GA de Recife. Foi muito bem aceito, assim, bem visualizado. As mensagens que a gente recebeu, as pessoas ficaram muito felizes com a proposta do debate. A gente tem um cuidado especial para tentar trazer pautas e temas importantes, né, que vocês, para ajudar as famílias, né, interessadas na adoção, no universo da adoção e outros, né. Eu vou, digamos assim, explicar um pouco do porquê dessa live de hoje. É, eu acho que já nas últimas semanas tem falado para vocês sugerirem assuntos, temas, e a gente recebeu algumas mensagens nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, e esse assunto que a gente traz hoje foi um dos assuntos bem falados. E aí a gente, né, assumiu a missão de tentar trazer alguém para conversar conosco sobre, né? Vamos ver aqui se a gente consegue fixar o tema aqui para quem está entrando agora poder nos acompanhar. E eu vou tentar trazer a nossa convidada. Vamos aguardar para ver se a gente consegue estabelecer. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo maravilhosamente bem. Melhor agora, te vendo e recebendo aqui você conosco. Obrigada, que bom ver o teu rosto. A gente conversou nos bastidores só, né? Mas não podia se ver. Sim, sim, sim. Correria, né? Hoje em dia é tudo muito corrido. A gente tem as redes aí até que permitem a gente ter esses momentos de papo, mas dia a dia, né? Trabalho, demanda, pandemia, os cuidados com Filho, aquilo que tanto, muitos desejam, né? E vão entender que depois da chegada deles muitas coisas mudam, né? A rotina fica um pouco, eu diria, fica menor, assim, mais curta, né? Não dá conta de tantas questões, né? 24 horas é pouco para a gente conseguir dar conta de tantas questões. não desanima o pessoal. Mas olha, eu vou falar para você que depois que eu me tornei mãe, eu percebi como essa tarefa é difícil, como ela é exigente em cada detalhe do dia, né? Eu sempre brinco que aqui no nosso curso preparatório de Curitiba, que depois que a gente tem filhos, não tem mais sábado, não tem domingo, não tem feriado e não tem férias, né? Só depois, quando eles já são maiores, e maiores que eu digo a partir dos, sei lá, vamos por assim, uma data boa, uns 30 anos que a gente tá rodada. A adolescência anda sendo esticada, né? Cada vez mais, né? É, porque você vê assim, eles entram mais tarde na faculdade, eles têm mais dificuldade de encontrar um emprego. Já era difícil na minha época, né? Agora é um pouco mais concorrido. Então acaba que a gente vai ficando com eles por perto em casa. Tem uns que não querem sair nunca de dentro de casa, né? É bem interessante. Esse lugar tão desejado, né? Da gente ser, assim, ser pai, ser mãe, ser filho, né? Às vezes Ai, as pessoas acham que o espaço do desejo está muito só na questão da parentalidade dos pais, né? Mas os nossos filhos, né? Esses advindos da adoção, eles muitas vezes elaboram o desejo, né? De ser filho, né? De poder ser filho. E uma vez que você encontra um pai, uma mãe, você às vezes tem a surpresa de se apaixonar por essa convivialidade, né, que a gente tenta construir e assim não só educar, mas construir uma convivialidade, uma convivência, uma relação harmônica, né, entre pais e filhos, né, assim, de uma forma geral, é, mães e filhos. você falando assim parece que é fácil de construir uma relação harmônica.
Mas a gente tem que tentar, né? Eu sempre digo assim, eu não sei se o negócio tá, mas a gente tenta, a gente teima, como diz o nordestino aqui, a gente teima, insiste para tentar transformar as relações difíceis. Agora na pandemia a gente vê assuntos como briga entre irmãos, vir à baila, assim, né? Nas redes sociais, assim, essa coisa da convivência, das relações. Mas é isso aí, relações familiares, elas têm os seus amores e suas dores, né? Suas questões. Faz parte, né, do convívio familiar. Não tem família perfeita, que bom. Isso. Nos filmes e livros até são, né? Mas na vida real, nessa vida concreta, A a gente gente não consegue. consegue momentos de uma harmonia tão única que a gente gostaria de congelar aquela vivência, né? Mas não é assim. A família tem as suas particularidades e pelo fato dela estar em constante movimento, a gente está em constante processo de aprendizado. Isso, bem por aí. Mas vamos lá, Renata, vamos se apresentar aqui para o nosso grupo. Eu nem vou fazer aquele momento onde a gente tenta trazer um pouco dessa coisa da informalidade mesmo. E aí eu vou pedir para tu se apresentar aqui para quem está nos acompanhando. Eu sei que tem uma galera aí do Curitibana e Paranaense que está aqui nos acompanhando. A gente, quando começou esse projeto, achava que ia só praticamente acolher os pretendentes do GA de Recife. A gente vê, assim, surpreendentemente, Brasil todo aqui, e aí às vezes até algumas pessoas que porventura precisam viajar para o exterior também nos acompanham, e a gente fica muito feliz, né, que a gente está tentando produzir conteúdos importantes, né, assim, que são, assim, da forma da gente pensar, essenciais para uma constituição familiar. E aí, nesse processo, a gente está te recebendo hoje. Eu queria que tu se apresentasse aqui para a nossa audiência, Renata, por favor. Eu sou Renata Paulive, sou filha, tia, irmã por adoção. Estou nessa causa desde praticamente que eu nasci, muito antes de grupo de apoio, ANGAD. Faço parte do grupo de apoio Adoção Consciente, no curso preparatório do Florescer, no grupo de pós-adoção. Sou coordenadora da região sul junto à ANGAD, é por isso que todo o sul do país sabe quando vocês fazem live e tem eventos, porque a gente repassa mesmo, que é para dar essa ideia de unicidade no nosso movimento, né? Sou mãe, sou psicóloga, acho que tá bom de currículo, né? Escrito livre, chega. Tá ótimo, a gente sabe da sua competência e eu acho que foi até de olho nela que a gente fez assim esse desafio, né, que foi Obrigada. trazer assim uma temática meio que complexa. Às vezes é aquela pergunta como ser feliz na vida, como ganhar na loteria, né? Aquelas perguntas que você não consegue responder, você tem que escrever um livro, tem que passar assim, anos estudando, se debruçando. Então a gente pensou quando eu trouxe esse tema, que é os desafios da adaptação no pós-adoção, né, de acordo com a faixa etária dos filhos. Bom, a gente sabe que é um tema complexo, que tem muitas questões aí, e até Sim, quando a gente fez a chamada para essa live hoje, a gente colocou assim, muita gente, às vezes, nessa questão, às vezes, das pessoas se fugirem do tempo presente, quando a pessoa é pretendente, as pessoas às vezes estão muito ansiosas, estão pensando muito no futuro. E sim. quando os filhos chegam, muitas vezes as pessoas voltam, saem do tempo presente e vão lá para o passado. Ai, como minha vida era assim, quando não tinha essa rotina da convivialidade com o filho, dessa convivência e tal. Ao mesmo tempo, quando os filhos chegam, que digamos assim, se coloca em xeque essa coisa assim, você realmente se preparou ou não para receber seus filhos, né? E aí a gente tem uma preparação assim interessante, que a gente tem uma característica de encontro presencial e nesse momento pandêmico a gente tem que usar as alternativas de estar tentando fazer as trocas também, né? Então, Sim. a live é da gente poder conversar um pouco sobre essa questão do cheque, né? Dessa coisa do encontro, do pós-adoção, né? Que é assim, é, as pessoas às vezes acham, e a gente sabe que acontece, né? Eu tive uma experiência assim, muito feliz da convivência inicial, quando meu filho chegou, foi aquela coisa assim, não foi de ver estrelinhas nem nada, mas foi legal, assim, do ponto de vista emocional, foi intenso, né? Mas também, assim, pouco tempo depois a gente já viu que essa intensidade, ela vinha a módulo cascata, né? Furacão. E aí, nessas horas que a gente vê assim, eita, eu faltei aquela reunião,
que tinha aquela temática que está vindo aqui na minha convivência dentro da nossa casa, né? E aí, nessa perspectiva, eu te perguntaria assim, o que as pessoas precisam ter em mente quando os filhos chegam? Assim, Renata, o que é que tu acha que as Olha, eu vou pessoas... ser bem sincera com você, que ter filhos é uma tarefa bem difícil no sentido de exigente, né? Muitas vezes eu escuto assim, não, meu filho vai se adaptar à minha rotina. Não, é a gente que se adapta à rotina deles, né? Então, já aí começa a primeira questão. Eu estou aberto para abrir mão, pelo menos nesses momentos iniciais, e o meu inicial diverge um pouco, porque para mim o período da adaptação vai assim por volta de uns 2 anos, entendeu? Acho que é que nem casamento, não é no primeiro mês que está tudo certo num casamento. Essa construção se estende por algum tempo. Então, a primeira questão que eu vejo é ter paciência com você, com a criança que ainda não é seu filho, está construindo isso junto com você, né? Às vezes, essa criança é mais crescida, ela aprendeu a ser filho de outra pessoa, uma pessoa mais difícil, né? Quantas vezes eu escuto assim, não, Renata, esses pais que eu tenho agora são muito bonzinhos, ou eles não brigam, ou eles não, sabe? Não tem aquelas ações da família de antes. E a criança, o adolescente estranha isso, né? Então a gente precisa ter em mente que nós precisamos nos dedicar, nós precisamos aprender a observar o nosso filho, a cativar o nosso filho, para que ele comece a conseguir falar conosco acerca daquilo que ele necessita. Né? O primeiro passo para mim é desenvolver um elo de confiança. Isso não é fácil, né? Ainda mais quando essas crianças e esses adolescentes já foram testados na questão da confiança com o adulto, né? Foram muitas vezes rejeitados por adultos da família, sejam os, vamos por assim, pais de antes, como muitos filhos usam, né? Eu acho interessante essa denominação, seja pela família extensa, dessa família de origem, seja por cuidadores nas instituições, na família acolhedora, enfim, né? A gente tem uma diversidade de situações, é difícil prever todo mundo, né? Sim. Mas enquanto a gente está conhecendo esse jovem, essa criança, a gente precisa se desdobrar em atenção, né? Dar o nosso melhor. Entender que essa criança e esse filho está chegando para nós, ele vem de uma outra cultura, né? E ele não conhece a nossa família. Então não adianta eu querer que ele adivinhe como que é para ele se comportar no período da refeição. Isso é ensinado. Então, nós temos que dar o nosso melhor não é o perfeccionismo, né? É muito longe disso. Acho que a segunda coisa que a gente tem que fazer é abandonar de vez a ideia do vou dar conta e eu resolvo tudo sozinho. Não, você não resolve, você pode e deve pedir ajuda, sempre que necessário. E essa é uma questão, Renata, que é bem inusitada, assim, ao mesmo tempo contraditória dentro dos grupos. Eu participo de, além dos grupos que a gente participa formalmente por já ser família constituída, né, grupo de apoio, tem alguns grupos que me pediram para participar de uma certa forma, assim, por conta das experiências, de algumas contribuições que a gente pode dar também. E eu vejo, às vezes, muitas mulheres, muitos homens, assim, postulantes da adoção, né, Uhum. acharem, acreditarem, enquanto estão ali na expectativa, de que não vão precisar dessa rede de apoio, né, que vão dar conta de tudo só. É uma visão meio que equivocada, né, assim, um pouco da forma de ser família, né? A gente sabe que as relações não são igualitárias, as famílias não são iguais, mas assim é preciso a gente buscar e entender que quando o filho chegar, e em vários momentos da nossa vida, independente da chegada ou não dos filhos, a gente vai precisar contar com uma rede de apoio, né? Quando a gente está só, né, assim, só eu digo assim, para aquelas pessoas que ainda não têm os filhos, Sim. muitas vezes não se dá conta da necessidade dessa rede de apoio, né? Que se legitima e se constitui assim
salvaguardadora quando os filhos chegam, né? Porque é ali naqueles momentos que se sinalizam várias questões, né? E aí, nessa direção, o que é que tu dirias, assim, do que seria aprendizagens, né, nesse processo, assim, da, do encontro, né, entre pais e filhos? Na perspectiva, o que é que os pais aprendem nessa convivência do pós-adoção? O que é que os filhos podem aprender nessa coisa assim? E quando eu falo pós-adoção, é após a chegada dos filhos, tá? Não estou nem falando, assim, para poder ficar claro para todo mundo, não estou falando após sentença de adoção, é porque quando o filho Uhum, chega, é que a gente começa, a gente costumeiramente chama do pós-adoção, né? Porque sim. legalmente é chamado estágio de convivência, quando a gente muitas vezes recebe a guarda dos filhos, e naquele momento que você começa a experimentar, né, Uhum. essa parentalidade. Eu acho que a primeira coisa que a gente experimenta e descobre é que expectativa e realidade são muito diferentes. Logicamente que no início, bem no comecinho desse período de convivência, muitos se iludem com a ideia de que não vão precisar do grupo de apoio, porque está tudo indo maravilhosamente bem, está tudo certo, né? Mas é quase como um período de experiência no trabalho. Deu ali uns 90 dias, um pouco mais, um pouco menos, depende da família, aparecem as dificuldades mais sérias, né? Então, durante esse tempo de reconhecimento, de aproximação mesmo mais intensa, não estou falando aproximação, o período de aproximação, onde a gente vai conhecer um pouquinho da criança e a gente diz, oi, tudo bem? Que nem, sabe quando, eu não sei como é que você chama aí, essas baladinhas aí à noite, mas não é assim que começa? Oi, tudo bem? Então, esse momento de paquerar o filho, entre aspas, ele é um momento muito, muito bom, muito divertido, né? Você vai, conhece a criança, leva para passear, tudo maravilhoso, não há problemas. Aí, aquele momento que a gente se apaixona, se encanta com essa criança, que eu gostei muito da tua fala, não necessariamente é um bater de asas de uma borboleta com sininhos e afins, que é para mim um grande mito, porque nem todo mundo sente isso e muitos se cobram por não ter sentido e acham que aquela criança nunca vai ser seu filho. Porque no primeiro momento que eu ouvi, não aconteceu aquela magia. Mas depende da pessoa. Tem pessoa que é muito racional, não vai sentir isso. Tem pessoa que está tão entusiasmada e com tanto sentimento misturado que às vezes não percebe. Não é que não sente, não percebe que sentiu. Aí a gente pode fazer esse momento um momento mais tranquilo. É importante a gente olhar a nossa criança. E a partir dessa convivência, nós teremos que aprender a ser pais daquela criança. E aquela criança precisará, criança que eu digo é criança e adolescente, tá? Que é muito comprido criança e adolescente, mas vai ter que aprender a ser o nosso filho. E isso demanda tempo. Imagine você e eu, nós nunca estivemos juntos. Essa é a nossa primeira vez, né? Sim. Mas daí você tem expectativas que eu faça uma coisa e eu tenho expectativas que você faça outras. E aí eu convido você, sei lá, para tomar um café da tarde aqui na minha casa, bem curitibano, e eu faço coisa de curitibano e você ficar, né, esperando um café da tarde bem nordestino. E aí como é que a gente faz? Né? As crianças também têm expectativas. Né? A maioria acha que vai sair da instituição de acolhimento. Sei que família acolhedora é um pouco diferente disso, né? Mas aqui a gente ainda está nesse processo de implantação, mais intenso agora. Então, achando que não vai ter que fazer nada, que vai chegar em casa e fazer só o que quer, né? E aí? Cobro muito? Não cobro nada? O que é que eu faço? Bom, primeiro, não tenha medo de frustrar a sua criança. O seu filho vai sofrer na vida, mais cedo ou mais tarde. Ensine-o a fazer isso. Segundo, não é porque ele chora que ele é totalmente infeliz. Né? Então, criança que não tem limite, criança que não tem valor, não é uma criança feliz, não é um adolescente feliz. Né? Muitas vezes, quando o outro não dá bola para a gente acredita que ele não se interessa. Se ele não se interessa, como ele vai amar? Então,
precisa de tempo, um tempo de qualidade no sentido de investimento, de atenção, observação, cuidado para aquilo que você quer que o seu filho aprenda, para você entender o que ele fala quando, por exemplo, ele se joga no chão, se ele é pequeno, e grita, esperneia. Se debate intensamente. O que é que ele quer com aquilo? O que ele está falando? Que ele ficou bravo, que ele ficou triste, que ele está frustrado? Ok, isso passa. Né? Então, a se, apri... se tornar esse papel de pai, de mãe, internalizado dentro da gente leva um tempo. Né? A gente tem os nossos modelos. Na fase de preparação seria muito bacana que os postulantes pudessem justamente conversar sobre como foi a sua educação, né? Como é que era quando se fazia alguma coisa errada em casa. Será que a gente apanhava, ficava de castigo? O que acontecia? O que funcionava? Como que a gente se sentia? Qual é o nosso projeto para quando o nosso filho chegar? Então, essas discussões servem para fundamentar e tornarmos os pais, os pretendentes nesse momento, mais firmes no seu propósito de educação. Como é que nós vamos educar? Quando as situações acontecem, não vamos ter aquela cisão no casal, né? Ou no par, ou na família, quando se adota solteiro, né? Porque a família faz aquela ponte de apoio sobre a forma de educar. Então, é um momento bem delicado mesmo. Por isso a importância de se ter a licença maternidade. Né? Você já pensou ter que dar conta de tudo isso? Imagina uma família que não tem filho nenhum, recebe uma criança de 8 anos, 6 anos. Tem tarefa de casa, tem prova, tem trabalho escolar. Você nunca fez isso, você nem lembra mais, né? É meio do ano, você não sabe o que fazer, entrou em pânico e desespero, faz o quê? Você tem que lidar com o seu trabalho pessoal, com a questão da casa. E a casa, gente, no começo é aquela alegria, né? Nada para no lugar. Então, aos poucos, a gente ensina o funcionamento, o que a gente gostaria que a criança fizesse, que o adolescente colaborasse, porque eu penso assim, nesse momento inicial, a gente precisa trabalhar a confiança para estabelecimento de vínculo, trazer o acolhimento para esse ser que está chegando na nossa casa, para que aquela casa não seja a sua casa, seja a nossa casa. Né? Isso é extremamente importante. E depois disso, feito esse acolhimento, ensinando gradativamente a cultura da nossa família, quais são os nossos valores, mas com calma, com paciência, com exemplo mais do que palavra. Essa tua fala aí a respeito da necessidade, digamos assim, de flexibilização, né? Eu acho que a palavra que você até usou inicialmente, eu acho que ela se sobrepõe nessa hora, nesse momento assim desse encontro, né? Da criança, dos filhos, né? Criança ou adolescente com os pais. Muitas vezes os pais, às vezes as pessoas que esperam tanto pelos filhos, eles não discutem essa questão de como vai ser o afastamento, a licença maternidade ou paternidade, ou como eu tive a licença adotante, né? Eu sou servidor público e aí no meu emprego chama licença adotante. Ela tem valor legal igual ao da maternidade, mas ela pode ser usada por homens ou por mulheres, né? E aí eu fui um dos poucos homens que fez uso da licença adotante, que já está na lei há um tempo. Mas assim, a grande questão também é esse tempo de qualidade para você conhecer os atos desse outro, né? Que entra na tua vida, né? Então assim, você conhece alguém ali naquela paquera, mas numa relação afetiva, você decide com calma e por vários elementos, se leva ou não leva para casa, como vai ser a aproximação. São dois adultos, né? Na relação entre um adulto e um adolescente, ou um adulto e uma criança, e na condição da adoção brasileira, que é uma adoção indireta, né, digamos assim. A gente disse que queria um filho de tanto a tantos anos, mas a gente não viu a cara dele, a gente não sabe o gosto dele, não sabe o temperamento.
E aquela criança chega, tem a aproximação, né, que é feita esse contato inicial, mas tirando essa coisa idílica, onde você só mostra o melhor, a criança mostra o melhor, os pais também acham que precisam, às vezes, dar conta e mostrar certas questões, mas quando ficam ali na individualidade, né, onde aquele filho chega naquele espaço que é diferente da casa de acolhida, da casa lá ou da família acolhedora, e ele não consegue entender que aquilo é dele, esse conceito de propriedade, esse conceito de nutrição, N questões aí que vem nessa chegada, né? Então, assim, são situações muito importantes, né? Nesse momento de chegada, né, Renata? De fato, nesse momento, eu acho que o olhar sobre o afeto, né? Sobre o pertencer, sobre a nutrição, porque a gente olha a nutrição é o que? Comida, né? Não, vamos para além disso. O alimento nutre o nosso corpo, perfeito? Faz com que ele funcione, se a gente tem uma alimentação equilibrada. No afeto, a gente também precisa ter esse olhar. Como é que nós vamos nutrir o nosso filho que está chegando, que não sabe ser filho da gente, né? Com o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito. Acho que acima de tudo, antes mesmo, talvez, do fortalecimento do amor, o respeito, a confiança, né? Que a gente precisa transmitir para essa criança, para esse adolescente, eles são indispensáveis para a construção depois, vê que eu não tenho pressa no amor, eu tenho pressa e foco na confiança, no acolhimento, porque o amor, ele vem, se você fizer esse alicerce firme, com respeito, com atenção, né? Então, antes disso, a gente precisa trazer sempre a verdade e a realidade. Também não adianta eu ser o adulto da relação muito aloprado, muito loucão e achar que as minhas fantasias, as minhas expectativas vão acontecer. Não vão. Se acontecer, você fica feliz, mas se prepara para não dar certo, né? Para aquele filho bonzinho que dorme a noite toda, que não bate em ninguém na escola, que não morde quando é mais novinho, ou que não desrespeita o professor, fala palavrão em sala de aula quando é maiorzinho. Não vamos esperar que ele apareça. Vamos nos preparar para ter que lidar com situações escolares que exijam um pouco mais de nós. E aí a gente vai ensinando que aquelas palavras não precisam ser usadas, que aquele comportamento não é usado na nossa casa. Na nossa casa a gente mostra que dá atenção para o outro olhando nos olhos, parando o que a gente está fazendo para ouvir o que aquela criança, aquele adolescente precisa de nós. Acolhendo essas necessidades, dia após dia, a gente vai trazendo a confiança à tona. Aquela confiança que fica soterrada, né, nas experiências ruins. Isso, nas experiências anteriores, né? Muitas vezes a gente não teve essas experiências, né? A gente não precisou muitas vezes transpor de família, né? Eles é que fizeram esse esforço, né? E aí a gente tem que respeitar a trajetória deles, né? Assim, do tempo do afeto, né? Dessa Você coisa já assim. mudou uma planta de vaso? É duro, Já, né? obse- já observou o que acontece com ela? No primeiro momento ela se encolhe. Quando ela se adapta àquele novo solo, né, cheio de nutrientes, aquele novo vasinho, aquele posicionamento de sol, nossa, desabrocha, floresce, cresce, se desenvolve, fica mais bonito a cada dia, você se encanta com aquilo tudo só por causa de uma terrinha. Então, a família é essa terrinha, né? A criança, o adolescente está mudando de vaso. É normal que ele não mostre o melhor ou não absorva tudo de uma vez só. E é nesse momento, às vezes, que esse filho não consegue ser filho, né? Daquela forma assim, esperada, né? Que ele frustra um pouco desse sonho, né? Desses pais, dessas mães. E aí eu gosto de lembrar desse momento que também para algumas famílias se acontece, que é aquela chamada meio que, como é que eu diria, depressão pós-adoção, que as pessoas até fazem a metáfora com a depressão pós-parto, né? Que é quando o filho chega, aquele filho tão desejado, filho de tanto desejo, de tanta expectativa,
mas quando ele chega, a rotina, a intensidade, a necessidade de cuidados, aquilo se sobrepõe tanto a tranquilidade que as famílias, que os Hum. adultos, que os pais deveriam ter, que aí eles se veem muitas vezes letárgicos, não compreendem esse tempo de transposição dessa, como você usou a metáfora aí da planta, né? Que a relação ela vai exigir o sol, a água, mesmo que a planta esteja ali murchinha, né? Ela não está dando aqueles frutos que você espera, ela não está oferecendo aquelas flores, aquele aroma que você tanto esperava, né? Naquele momento, mas é um investimento, né? Continuar oferecendo um bom solo, sol e água de qualidade, vai ter bons frutos, né? Vão ter. Com certeza, mas você veja, tudo que você descreveu exige dedicação. Por que que a depressão pós-adoção ou o esgotamento do desejo de ser pai, de ser mãe, da função do dia a dia, dessa rotina enlouquecedora que muitas vezes é pra gente, né? Então, você, assim como eu, nós tivemos que nos adaptar a filhos em casa na pandemia, estudando e tendo que fazer tarefa tudo no mesmo ambiente. Estressante para eles? Com toda certeza. Estressante para nós? Com toda certeza. Então, esse período inicial de pandemia, que ninguém sabia o que ia acontecer, foi divertido para alguns, estressante para outros. O que eu percebo é que quanto mais o adulto acha que ele é o super-herói ou a super-heroína, no sentido de dar conta de uma vida com filhos, pelo menos nesse início, em que tem muita novidade, é uma sobrecarga de novidade, mais angustiado, isolado e muitas vezes depressivo ele se torna. E quando isso acontece, minha vida era boa. Quem foi que estragou a minha vida? Foi essa criança, foi esse adolescente. Então, se eu me livrar deles, tudo vai voltar ao normal. Não volta mais, né? Não tem como. Depois que a gente experienciou estar com uma criança, um adolescente dentro de casa, a vida nunca mais é a mesma. Então, ter uma equipe de apoio é uma das formas de você diminuir essa questão da depressão no pós-adoção, né? Quando os filhos consanguíneos nascem, vem a avó, vem a tia, todo mundo quer trocar fralda, né? Os nossos filhos às vezes não tem fralda para trocar, mas tem uma dica aqui, uma dica ali, tem alguém que diz, olha, eu tô vendo que você está precisando de descanso, deixa o fulaninho aqui comigo um fim de semana e vai descansar um pouco, você está precisando, né? Então, essas vezes que a família faz, que o grupo de apoio faz, porque lá no grupo de vínculo afetivo, de pós-adoção, né? A gente pode falar, olha, eu tô ficando enlouquecido, né? E o outro vai dizer, relaxa que você vai sobreviver, tem vida. Eu sempre brinco que tem vida depois de 5 anos, para quem adota criança bem pequena, né? Porque é uma demanda tão intensa até ter todas essas funções motoras e de autocuidado organizado na criança, que são longos 5 anos, né? Então a gente consegue descobrir que depois você volta um pouco da sua rotina, né? A gente precisa sim ter consciência do nosso próprio limite. E começar, porque às vezes se envolve tanto na rotina, tanto no. Primeiro eu não precisava fazer café da manhã, né? Uma xícara de café tava bom. Aí o almoço era um arrozinho com ovo, um trocinho assim, tava bom. Não precisava fazer janta quando tava muito cansado, tava com muita fome, pedia uma comidinha ali, beleza. Né? Comia qualquer coisinha, uma saladinha. Criança precisa de arroz, feijão, né? Para os que comem carne, carninha, vegetais, legumes, todo dia, não é de vez em quando. Né? Isso cansa para quem não está acostumado. Parece uma bobagem, né? Mas é estressante. Todo dia você tem que pensar num cardápio novo. Então, de repente, você tá rindo, mas é verdade. Eu vivi isso, eu sei exatamente como é. Minha adoção foi bem assim, há pouco tempo, né? A gente convive há 2 anos e meio e você falando aqui, eu revisitei vários lugares por onde andei. É Tem justamente isso, a gente fica louco, meu Deus, eu não aguento mais fazer aquela rotina de acordar, cuidar. Mas é aquilo, é o todo dia, é eu colocar água na plantinha todo dia. Se o sol
não nascer, alguém tem que botar a aguinha lá, né? Assim, se for aquele dia mais. Eu digo assim, só o não nascer, aquele dia mais nebuloso, aquele dia que você está com doente, com preguiça, dependendo da faixa etária do seu filho, independente de tudo isso, você vai ter que continuar levantando e fazer os cuidados parentais. E se quando o filho estuda de manhã? Já pensou? Quando o filho estuda de manhã é uma correria só, né? Também não é para você adotar uma criança, um filho, criança, adolescente, e colocar período integral na escola. Para isso, você tem a licença maternidade, para você estar com esta criança, com esse adolescente, nessa construção desses primeiros 4, 6 meses de convivência intensa. Tem gente que chega no grupo de pós-adoção em pânico total e absoluto e já não sabe se quer aquela criança mais junto dela, né? Mas é compreensível e eu penso que se você passa tranquilidade, que aquele momento irá passar, que aquela pessoa irá superar com atenção, dedicação, a gente, inclusive para si mesmo, porque muitos esquecem, né? Que tem um corpo, acham que tem que servir ao outro o tempo todo. Não, a gente precisa de um momento para nós, né? E as equipes de apoio dentro da família, nos amigos e no grupo de apoio vão fazer essa solidificação, né, de amor e carinho que esse adulto também precisa. A gente fala muito da criança, da criança, da criança, Sim. né? Mas o adulto precisa, às vezes mais do que o filho. O filho, o que que acontece? Quando ele percebe a insegurança do pai, da mãe, o não saber o que fazer com ele, ele fica com medo. E com medo, ele se retrai, e nós temos os retrocessos. Então, quando a gente consegue mostrar segurança no que a gente está fazendo, mesmo que não seja 100% seguro, não tem problema, a gente não é obrigado a acertar sempre, né? A gente tenta errar o menos possível, mas vamos errar. Ninguém A está gente livre do erro, né, Renato? não faz parte. E sabe o que é mais bonito na maternidade, na paternidade, na filiação? É que você pode pedir desculpas e receber essas desculpas, esse perdão, né? E se construir como pai, como mãe, a cada dia um pouquinho melhor, para que esse filho se sinta mais acolhido, mais amado, mais compreendido. Para que daí sim o potencial dele possa se expandir de uma forma tão intensa que ele chega a surpreender, né? Inclusive os médicos. Aquelas coisas meio que de expectativa, né? Às vezes as pessoas. É, é o caso de algumas crianças, alguns adolescentes que vivem, às vezes, nessa condição de pouco cuidado, né? Porque uma criança ou um adolescente que convive numa casa de acolhida, nem sempre, mas em alguns, elas não têm Uhum. aquela assistência individualizada, né? Então ali você tem 20 crianças, 30 crianças, então essa individualidade, às vezes ela vai num horário do dia, no turno de alguma determinada cuidadora, né, ou de um cuidador, mas ela não tem esse acompanhamento, essa permanência, essa coisa assim mais perene, né? E aí Sim. é uma relação de emprego. Às vezes as pessoas estão ali trabalhando, às vezes aquela fulaninha que eu era tão apegada que eu fiquei lá, foi demitida ou saiu do emprego, arrumou outro emprego. Exato, e às vezes assim, são tantas crianças para cuidar, né? Normalmente na instituição de acolhimento, que você chama de serviço de acolhida, A né? casa de acolhida, né? Em alguns casos Casa de aqui. acolhida, opa, né? É, é, a diversidade do Brasil. Isso. É, eu não sabia o que era isso até que você falou, eu entendi. Eu nunca tinha ouvido essa forma de expressar. Eu achei bem interessante. Ela não tem esse olhar individualizado. E você sabia que isso assusta? Dá medo? Porque antes eu não tinha nada. Agora tem essa pessoa que não me larga, não sai do meu pé. Tá o tempo todo atrás de mim, perguntando se eu comi, se eu escovei o dente, se eu tomei banho, se eu arrumei a cama. Pra quê? Me deixa, né? E aí vem o estresse da criança. É tanta atenção, às vezes é tanto amor, que sufoca, que assusta, porque nunca tive. Eu não entendo o que você está fazendo comigo, é assustador, né? Então a gente também precisa dar tempo da criança entender que aquilo é um ato de atenção, amor e cuidado, né? Que eu acho que são as nossas tarefas básicas de pai e de mãe.
Amar, cuidar e proteger. Então, se você precisa, por exemplo, pedir para o seu filho, deixa eu dar uma olhada no seu celular, quero ver o que você anda fazendo. Ele precisa ter a compreensão de que isso não é uma invasão, que você não é bisbilhoteiro, mas que você está protegendo porque existem pessoas que não são boas no mundo e que usam esses instrumentos, né, justamente para se aproximar de crianças e adolescentes com objetivos que não são bons. Que não são nobres, né? Mas isso para isso é uma coisa de confiança construída, né? E aí você falou uma questão agora que eu queria que tu tentasse, que a gente fosse, digamos assim, trabalhar, né? Ou tocar, que é essa questão do comportamento, né? A questão assim, a gente sabe que quando a gente idealiza ou quando a gente deseja ter filho, a gente normalmente não espera que vai ter conflitos, comportamentos desafiadores, contestadores, né? E às vezes tem questões assim que as pessoas acham que por não conviver com outros jovens, Uhum. pais, assim, né, que não convivem com outras crianças naquela faixa etária, às vezes tem muita dificuldade, acha que aquilo é tudo por conta da adoção, né? Assim, não, isso é porque eu falo uma vez, eu falei duas e ele não mudou esse comportamento. Isso é por conta da adoção, né? Porque tá me contestando, não tá me amando. Tem uma coisa assim meio que às vezes infantil. Eu rotulo assim às vezes como infantil, de uma certa forma, mas ao mesmo tempo, não para não ser tão, digamos Tá assim, malvado? dar um peso tão grande, mas eu acho que é um desconhecimento. Sim. Existem famílias que não, assim, dizem que querem adotar filhos até, vou fazer um recorte de faixa etária, de 6 a 10 anos, mas Uhum. não conhecem o que é uma criança de 6 a 10 anos, o desenvolvimento de uma criança de 6 a 10 anos, né? Assim, nem naquele típico, aquele que teve todo um amor, uma afetividade, e muito menos dessas crianças que têm, às vezes, a vida um pouco com algumas rupturas, né? Assim, descontinuadas em algumas questões, que aí elas, às vezes, exigem um pouco mais. Né? Sim. Então, mas você veja, toda criança, toda, sem exceção, todo adolescente vai questionar, vai se opor e vai dizer: não, eu quero fazer do meu jeito. Isso faz parte da construção da identidade, da individualidade do ser humano. Né? Então, se a gente pegar a criança, vamos pegar por faixa etária, de 0 a 3 anos, vou dar uma reduzida assim, tá? O que faz uma criança de 0 a 3 anos? Quando ela é bem pequena, come, dorme, faz cocô. É isso. Né? E, ao mesmo tempo, isso para nós. Né? Internamente, ela está crescendo, se desenvolvendo. Quanto mais eu coloco essa criança em exposição aos ambientes, em exposição a ambientes com sonoridade diferente, com cheiros diferentes, mais ela vai absorvendo do mundo, né? Por que uma criança fica jogando a bolinha de cima da mesa 200 vezes? Porque ela está treinando a audição, está estudando sobre profundidade. E nós olhamos para ela e falamos: mas que chata essa criança, não para de jogar essa bola no chão. Né? Então, é tão intensa essa transformação que ela é cansativa. Essa criança vai aprender em 3 anos, em 2 anos, a andar, a falar, a correr, que acho que é pior que andar, né? Porque andar te dá uma dor nas costas única. Você nunca mais se esquece. Mas correr, você tem que estar de olho na criança, porque se você pisca na distração, você pode ter um acidente, ela pode se machucar seriamente, né? Então, ali, no acidente, aprende a mastigar, tem uma série de exercícios. Tudo a gente tem dente primeiro e fala depois, para trabalhar a articulação, para trabalhar a língua, né? O tônus muscular, tudo que a gente usa para falar. A visão vai se aperfeiçoando. Né? Então você vê assim, aí ali as pessoas dizem: não, porque minha criança era um amor, de repente fez 3 anos, é virada no giraia. Não sei, roubaram o espírito da minha filha e puseram esse. Não, é fase da birra, mas se você prestou bem atenção, você já viu essa criança fazer birra lá atrás, com 4, 5 meses. Né? Quando você queria pôr uma roupa nela e ela se esticava todo, parecia um polvo só para não vestir.
Tá? Então, a gente vai trabalhando regras e limites e rotina desde essa idade. Né? Mas se chegou grande, a gente já chega lá. Tá? Então, com 3 anos, ela às vezes dramática, se joga no chão, chora. E você vai fazer o quê? Imitar a criança? Se jogar no chão junto com ela? Você vai brigar, gritar, fazer outro chilique, uma birra de adulto daí? Vai ter que explicar para ela, olha, não vai dar para comprar esse brinquedo hoje. Outro dia. E a gente começa a usar só um pouquinho, daqui a pouco, mais tarde. E esse mais tarde tem que ser curto, porque ela não sabe o que é mais tarde, né? Ela está em aprendizado. Aliás, o cérebro aprende a vida toda, mais intensamente até os 25, 30 anos, depende do estudo, né? Então, é possível mudar comportamentos ruins? Sim, com exemplos. A partir dos 3 aos 6 anos, é a fase que ela começa a descobrir que existem pessoas diferentes, não só adultos e crianças, mas homens e mulheres, e que cada um se comporta de um jeito, né? E aí a gente ensina sobre o respeito, a empatia. Eu posso ensinar já, claro. Você gosta quando alguém te machuca? Não. Então não faça para o outro que você não gosta que faça para você. O outro também sente dor. O outro também fica triste. E você vai trabalhando os sentimentos básicos, alegria, tristeza, raiva, medo. O fato de você estar com a criança quando ela está com medo e não rir, não desdenhar, dizer que é tudo bobagem. Ai, tem medo escuro, ai que coisa mais boba. Não tem nada aqui, ó, não tá vendo? Não, vai lá e diz, cara, tá com medo? Às vezes o medo é assim, você ficou fora o dia todo, fica comigo um pouquinho de noite, né? Então tudo que é feito com temperança, que lembra muito tempero, né? Pode ser feito com a criança. Com amor, com cuidado, indicando que você está prestando atenção, que você está protegendo. Quantas vezes aqui na minha casa eu escutava aqueles pezinhos tec, 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 tec no meio da madrugada e pensava, não, 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 eu só queria dormir. Mamãe, eu tô com medo. Só, aqui é frio, né? Erguia a Sim. cobertinha e dizia, venha. Né? E eu não sei como é que vocês dormem, eu acho que vocês morrem de calor. Mas aqui a gente dorme de Normalmente. coberta. Puxava a coberta, venha, venha, a mãe cuida. E no dia seguinte, depois que estava tudo tranquilo, a gente conversava. Medo do quê? O que que foi? Como é que foi? O que que aconteceu? Ai, tive um pesadelo. E você explora. Você dá voz para essa criança. A criança que vem do serviço de acolhimento nem sempre tem voz, não sabe contar o que está sentindo. Você precisa ensinar. Ah, mas chegou com 14 anos. E daí? Faz 14 anos que ele não é teu filho. Então você tem 14 anos de lapso de tempo para você reconstruir. Tá preparado? Vai passar por todas as fases. Mas eu não queria mais, vai. Tem gente que acha que vai perder, né? Só porque o filho chegou maior, né? Mas a gente sabe que quando ele chega, ele vai revisitar esse adulto, vai revisitar todas essas outras fases, né? A partir das suas demandas, que eles trazem de uma forma, às vezes, muito natural, né? Ali. E aí também, isso depende muito da forma como os pais lidam com isso, né, Renato? O olhar que a gente tem sobre a situação diz muito, né? Tem gente que diz, ai que chato, ai que insuportável. E aí você vai criando uma coisa muito negativa. E aí, o que que acontece com essas pessoas? Tudo é chato, tudo é ruim, não era isso que eu estava esperando. E não se valoriza os progressos que a criança fez, que o adolescente fez, não é? O que que acontece? A gente se apega no detalhe do ruim. Maravilhas acontecendo em volta da gente. Mas para elas serem maravilhas, eu tenho que enxergar. Se eu tirar meu óculos de maravilhas aqui, primeiro que eu não vou enxergar nada. Segundo, você fica tudo borrado. Daí, cadê a maravilha? Eu tenho que enxergar, eu tenho que mostrar para o meu filho que ele é capaz de coisas boas. Às vezes vem de um lugar em que ele é conhecido ou ela é conhecido como a criança terrível, o adolescente difícil, ou aquela criança que a gente deixava fazer o que queria só para não se incomodar. Vem para nossa casa e a gente se incomoda com ele.
né? Porque a gente quer que ele faça o certo, o adequado, que ele cresça, que ele se desenvolva, e ele não está acostumado. Então são dois choques de realidade. Uma do adulto, que imaginava uma criança um pouco diferente, e outra da criança que achava que nunca ia passar por uma situação daquela de ter alguém 24 horas vigiando. Aí eles querem ir para onde? Quero voltar para o abrigo. Quero voltar para a família acolhedora. Eu não gosto de você. Você não é isso. Você é aquilo. Você não é meu pai, você não é minha mãe, né? Essas coisas que a gente tem que A gente dizer que ouve. acontecem com muita tranquilidade, que acontecem com muita regularidade e que essa fala também não desconstrói nada, é simplesmente, às vezes, a exposição da emoção equivocada, né? Ou da forma que a criança pode fazer, né? Será Aquilo que ele equivocado? conhece. Aquilo que ele sabe. Eu sei que você quer muito ser meu pai, então eu digo que você não é. Só porque eu fiquei bravo com você, fiquei com raiva. Né? Tem gente que aceita se casar com outra pessoa porque está com raiva de quem gosta de verdade. Mas por que a criança não pode fazer? Ela está em construção, em uma fase de desenvolvimento. Ela não veio pronta, né? E ela não sabe se explicar. Então a gente precisa ensiná-la a usar as palavras, mas para isso a gente tem que se dispor a ouvir. Nem sempre o agradável. Tem que ter a abertura, né? Essa coisa que você falou, assim, a princípio a gente acolhe, depois a gente vai lá e corrige, né? A gente faz as correções, né? De uma certa forma, Sim, né? porque se eu tenho certeza que a minha família me ama, eu vou ouvir aquela correção com mais abertura, compreendendo que isso é um processo de cuidado comigo, né? Aqui nós estamos entrando na adolescência. Temos uma de 10 e meio e outra de 13. Então, a gente sabe que existe uma irritabilidade maior. O que que você vai dizer? Né? Ah, puxa, tudo é da idade? Não, também, né? Não dá para justificar os erros dos nossos filhos. Errou? Beleza, errou, todo mundo erra. Isso não diminui em nada a pessoa, né? Porque se for assim, vamos usar uma frase que todo mundo conhece: atire a primeira pedra quem nunca errou. Se você acerta sempre, tem alguma coisa errada com você, né? A gente erra bastante, a gente cresce no nosso erro. Então, se a criança entende, o adolescente entende que aquela correção é embasada no afeto e no respeito, ela te ouve, ela presta atenção e na possibilidade dela, ela começa a tentar mudar. Se você faz a modelagem, diz, olha, você poderia ter dito de que forma? Ah, eu poderia ter dito de uma forma mais calma. Então tá, então vamos treinar. Você treina com a criança, com o adolescente, ela vai te dando respostas. Dia a dia, né? E aí, se você está com a sua escuta ali ativa, você consegue entender, Exato, compreender e se posicionar de uma forma a orientá-la, né? A transpor dessas questões aí de dificuldade que surjam, né, Renata? exato. Renata, a gente está assim, 50 e tantos minutos já, o tempo voa. Eu Ui, sabia que a gente não ia. tudo isso pode começar. Eu sabia que a gente não ia conseguir, assim, ou que a gente ia conseguir, mas a proposta era uma proposta muito complexa. Eu sempre gosto de dizer Eu vou te que entregar. Eu vou te entregar. Gente, vocês não sabem. Ele me fez 7 perguntas. Eu fiquei pensando quantas horas eu vou ter, quantos dias, né? mas é Foi que a muito. gente tenta, né? A gente tenta. Eu vou falar assim, vamos trazer esse conteúdo para essa galera, mas assim, a gente transforma o que a gente não conseguiu elaborar aqui numa outra live com outra pessoa. Não vai ser a Renata, né? Mas a gente vai. Ou até pode ser a Renata, a gente depois. Pode, eu tô aqui em Curitiba à Por... disposição. A gente traz a Renata de novo para poder fazer mais falas assim maravilhosas como ela fez agora para a gente, de muita aprendizagem, muita experiência, né? Muito background. Eu gosto de pensar assim que é, a experiência de quem já é pai, ela facilita muito o trânsito, né? Eu acho que muitas das dificuldades dessa coisa da relação parental, às vezes é a coisa do primeiro filho, mas que não é só o primeiro filho, é o primeiro pai. Aquele primeiro momento que a gente nunca foi pai antes e se descobre pai ou mãe, né? E ali a gente erra, a gente tem que dar o termo correto, a gente erra, mas não significa que a gente
cometer um crime ou que a gente não aprenda a partir dos nossos erros, né? E aí a gente faz melhor. E assim, no segundo filho a gente erra menos. Mas assim como os dedos da mão que a gente tem são todos diferentes, os filhos também são. E a forma de entender o amor de cada um é muito particular, né? Como bons pais, a gente sempre diz, o amor é igual, de fato. Mas a forma de mostrar esse amor, a forma de trabalhar com esse sentimento é única para cada filho. Né? Tem filho que quer brincar, tem filho que quer beijar, tem filho que quer elogio. Nossa, gente, como elogio é bom para criança, para adolescente, traz uma sensação de segurança pessoal maravilhosa, né? Porque o adolescente ele revive também um pouco dessas etapas do desenvolvimento, inclusive faz umas birras bonitas que a gente tem que ajudar, trabalhar. Ele ganha idade, ganha alguma maturidade, mas a gente não está de folga. Né? Então, por isso, quando eu falo 30 anos, é porque aí você tem mais convicção que seu filho está bem amadurecido para a vida. Né? E eu joguei esse número lá na frente mesmo, porque enquanto a gente pode acompanhar e orientar, é a nossa tarefa de pai e de mãe. Né? Tem filho com 30 anos que já tem filho que não tem. A questão da missão, né? A gente, quando decide ser pai ou mãe, não significa é, uma relação onde a gente vai desligar o botão ali quando me convém, né? Então, é uma coisa que a gente faz uma opção, somente na filiação adotiva, né? A gente, na filiação através da adoção, a gente resolve ser pai, então a gente, de uma forma consciente, a gente vai lá, pleiteia judicialmente, não é um direito de qualquer pessoa, a gente é que vai lá e solicita, né? A Sim. oportunidade de ser. Então, dessa forma consciente, a gente também tem que assumir todos os bônus e todos os ônus, e assim, no sentido de sermos essa figura de referência para os nossos filhos, né? De lidar com as nossas próprias experiências, né? As nossas próprias Ah, convicções. e quando a gente se candidata ao cargo de pai e de mãe, a gente não sabe direito o que a gente está fazendo. Porque não vem uma descrição de cargo para a gente, o que, que a gente tem que fazer. Né? A gente usa a nossa experiência pessoal, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, para a gente lidar com o nosso filho. Né? Mas eu não fazia assim, mas você não é o seu filho. Né? A sua criança é outra. Né? Ah, eu Tem já outra tenho história. filhos, então não preciso fazer curso. Precisa, porque criança que vem por adoção muitas vezes tem feridas emocionais, tem traumas que você precisa lidar. Né? Então, ler o histórico atentamente do seu filho serve para você prevenir situações em que ele se sinta inseguro. Por exemplo, a criança tem uma sensibilidade auditiva muito grande que você não sabia, né? Mas que você observou. Então você já sabe que quando tem muito ruído, ela não se sente bem. Então você pode fazer, tentar evitar. Ah, nunca mais vou no shopping? Vá. Bom, agora não vá, né? Mas quando for possível, vá em momentos em que esse barulho, esse ruído seja menor. E você percebeu que a criança está ficando incomodada, você olha para ela e diz: tá tudo bem? Você está se sentindo bem? Você me parece incomodada. É o barulho? Tá na hora da gente ir embora? Então, tchau, shopping, vamos embora. Ai, Renata, olha aqui, só agradecimentos para você. Muito, a nossa Imagina. audiência aqui. Mas, Renata, por favor, adoramos. Assim, então, Que bom, eu só vou obrigada. externar essa fala aí de quem nos acompanha. Renata, você traz muito conteúdo importante, né? Eu acho que é o ponto de partida, é aquela provocaçãozinha que a gente faz para cada um ir refletir lá no fundo. E lembrar sempre que o grupo de apoio ele se faz presente nessas horas mais do que nunca. O grupo de apoio é importante para a gente pensar em todos os momentos, preparação, pós-adoção. E aí, nessa perspectiva, a gente já anuncia o nosso próximo papo, terça-feira que Oba, vem. A gente vai receber uma colega lá de São Paulo, essa oportunidade, né, pandêmica da gente trazer a galera de vários outros lugares, né? Então a gente vai estar recebendo a Sandra Quitino, que vai falar sobre o luto da infertilidade nesse processo de preparação para a adoção, né? A Sandra é psicanalista, especialista em adoção, voluntária do Grupo Adoção Brasil e do pós-adoção no Grupo de Apoio à Adoção de São Paulo, né, o GAASP. E aí o Éden vai estar aqui recebendo ela e a gente espera que todos vocês nos acompanhem dia 15 às 20 horas. Renata, mais uma vez, te
te agradeço. percam. Um tema muito importante, não deixem de vir. Eu que agradeço, foi um prazer, uma alegria estar com vocês. Você é muito,